Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast que a gente está realizando em colaboração com os criadores dessa ficha. E esse guia é para que a gente quer falar um pouco sobre o caso que aconteceu da escola base, porque ele é um caso muito interessante. E a gente foi convocado para falar um pouco sobre essas, em geral, as fake news e como que elas aconteceram em relação à escola base, porque é um caso muito interessante e a Laína vai começar falando um pouco para vocês. Esse caso aconteceu lá em 1994, mas ele é tão atual que parece coisa que aconteceu ontem, principalmente por causa das redes sociais. Então, para quem não sabe, a escola base era uma escola infantil em São Paulo e em um dia eles foram denunciados, os donos da escola, e funcionários também, por uma criança que dizia estar sofrendo abuso sexual lá dentro. E acabou que esse caso acabou escalando e muitas coisas aconteceram. E aí já era. Antes mesmo de qualquer investigação séria, a polícia passou a informação para a imprensa. E a imprensa abraçou como se fosse verdade absoluta. E a partir daí é como se os donos tivessem ferrado, porque a mídia, todo mundo já estava sob o controle certo da informação. Então não tinha como você falar que não era e não tem como, porque a mídia já divulgou toda a imagem que tinha acontecido isso e era isso. Mas após umas certas investigações, não tinha nenhuma prova. Só que não tinha. Então não tinha prova nenhuma. Não tinha laudo médico, não tinha material, não tinha imagem, não tinha nada. E mesmo assim as pessoas acreditavam porque todo mundo estava falando. E o resultado, a escola foi invadida, foi apedrejada e sofreu muitos danos de estrutura e também os donos da escola receberam muitos danos morais em relação à perseguição e esse tipo de coisa que acabou acarretando, por exemplo, na perda de imagem, uma coisa que não é recuperável facilmente. E quando a investigação terminou, veio a bomba. Não tinha acontecido crime nenhum. Então, com todos esses acontecimentos, na verdade, não era nada. Era apenas uma mentira fabricada, uma fake news, de certa forma, que foi divulgada. E é isso exatamente que aconteceu hoje com a fake news. A gente vê um vídeo, um tweet, um print e pronto. Já formou o julgamento, já compartilhou, já espalhou. E essa realidade é muito presente atualmente, igual a Laiane disse pra gente, por causa que muitas vezes a gente se encontra conversando com alguém e alguém fala uma informação que acabou descobrindo, mas na verdade é uma informação falsa, a gente nem acaba percebendo, são coisas simples, coisas pequenas, que pra gente pode parecer super real, super verídico, mas não é, e atualmente principalmente com o uso de IA. Tem até um caso pra te contar que aconteceu esses dias, que eu estava no meu quarto ouvindo música e tava praticamente alto, que dava pra escutar um pouquinho até de fora. E o meu avô chegando no meu quarto falando que tava muito alto, que eu ia estourar meus tímpanos por causa disso. Que, de certa forma, acho que ele viu na internet e ele acreditou nisso. Então, acho que na época deles não estavam tão acostumados com essas coisas. Agora, com tecnologia, como eles não conseguem reconhecer coisas tão verídicas, assim, os sentidos deles também não estão tão aguçados quanto era antigamente, eles acabam muitas vezes confundindo. E é por isso que eu acho muito importante esse trabalho que nos convocaram para poder ajudar, sendo esse guia contra as fake news, algo tão relevante, porque é um guia que, por mais ser um guia simples, direto, com informações sucintas, ele ainda assim ele vai direto à informação e ele traz a realidade como expor um guia, como expor uma fake news, como identificar, como evitar e etc. Sim, isso claramente vai acabar ajudando muito. Então, eu também tenho até uma história minha também pra contar, que minha mãe, ela sempre cai nessas fake news, sempre, toda hora. Ela me mostra algum vídeo, daí eu falo, mãe, é fake news. Daí ela, não é não, é verdade. Lembra na época do Covid, que falavam que vacina vira jacaré, tá botando um chip, tem até um caso sobre isso, mas que eu tinha estudado um pouco sobre, que ele fala que as pessoas, principalmente na pandemia, que a gente só tinha basicamente acesso às notícias no celular, a gente basicamente ficou restrito a ele, então quase tudo que falavam por lá a gente acreditava. E muitas vezes, que nem eu falei antes da minha mãe, ela acreditou nesse negócio, como assim? Vacina vira jacaré. E daí eu tive que explicar pra ela que não é o caso, que não acontece isso, que são espalhando fake news. Aconteceu alguma coisa tipo assim com você parecido na pandemia? Não comigo, mas isso aconteceu muito. Muitas pessoas deixaram de se vacinar por conta disso. E hoje em dia ainda existem, ainda mais com os vídeos de IA, que são tão muito melhores do que antigamente. Tem até, às vezes, até adolescente acredita, porque tá tão real que você não sabe nem mais diferenciar. Exato. E eu acho que com isso a gente pode concluir nosso podcast falando um pouco sobre as informações das fake news. Eu espero que vocês tenham gostado e continue lendo o guia, porque vai ter informações muito mais importantes do que só que a gente consegue transmitir aqui via oralmente. Muito obrigado. Exatamente, obrigada.